vou chamar para a nossa conversa o Ramon Stern, que é doutor em literatura comparada pela Universidade de Michigan. O Ramon já esteve aqui com a gente falando um pouquinho sobre essa situação e agora a gente vai atualizar um pouco esse cenário. Tudo bom, Ramon? Seja super bem-vindo. Como você está? Tudo bem comigo, Thalita? Muito obrigado de novo pelo convite. É um grande prazer e honra estar aqui de novo. E, obviamente, adorava estar aqui sob circunstâncias melhores no cenário internacional, mas, de qualquer jeito, é um prazer. É isso, a gente queria ter melhores notícias, né? Porque acho que a gente conversou o quê? Esse conflito já dura mais de 6 meses, a gente deve ter conversado há uns 5, 6 meses, porque foi logo ali no começo, e a situação só piorou, né, Ramon? Então eu queria ouvir um pouquinho de você em relação ao que acontece ali no momento. A gente vê os bombardeios continuando ali na faixa de Gaza, teve esse contra-ataque de Irã contra Israel por conta de um bombardeio anterior à embaixada iraniana na Síria, então esse foi um contra-ataque. Agora, inclusive, Israel fala nessa tréplica, né, em contra-atacar o Irã. E hoje havia uma notícia, inclusive, que esse contra-ataque poderia vir na forma de uma invasão na faixa de Gaza por Rafah. Netanyahu já vem prometendo essa invasão há algum tempo, né, essa invasão terrestre em Rafah. E esse contra-ataque poderia vir dessa forma, porque o Irã e outros países têm alertado Israel sobre a letalidade de um ataque como esse, né? A própria ONU se manifestou hoje, Antônio Guterres falou que pode haver uma carnificina caso Israel, de fato, entre ali por Rafah na faixa de Gaza. Então, assim, como você vê o cenário atual ali dos palestinos e o governo de Benjamin Netanyahu em Israel, Ramon? Bom, o Netanyahu está desesperado para se manter no poder. Ele tem um processo de corrupção ainda ao ar, e se ele sair do poder, ele sabe que ele não volta, ele sabe que não vai conseguir as ambições dele exatamente como ele quer, e que tem realmente risco de ir para a cadeia por causa de corrupção. Então, ele está disposto a fazer quase qualquer coisa para se manter no poder, e apesar de ser muito pouco popular no país, agora, não a falta de popularidade não tem a ver com o fato dele estar cometendo genocídio na Gaza, porque a maioria do povo israelense, infelizmente, apoia esse genocídio. A razão que ele está em risco é principalmente pelos reféns que estão ainda lá, alguns vivos, alguns mortos, e que as pessoas querem que voltem para casa, e ele segue nesse discurso e atuação belicosa, né? Mas a verdade é que é realmente um desespero do Netanyahu de se manter no poder, de manter algum tipo de controle sobre a situação. Isso é o cenário desde a perspectiva de Netanyahu. Uma invasão a Rafah, eu só quero dar um pouco de contexto sobre Rafah, que está na fronteira com o Egito e também com o Estado de Israel. Rafah, antes, eu acho que tinha talvez 200, 300, um pouco mais de 300 mil pessoas. Agora está abrigando 1,5 milhão, no mínimo, eu acho, e é do tamanho do aeroporto de Heathrow, em Londres. Estamos falando de 40, 50 pessoas usando o mesmo banheiro. Estamos falando de um nível assim de desumanização e de miséria no meio de Rafah nesse momento, que é ridículo. E a outra coisa que eu quero falar rapidinho é que esse genocídio em Gaza é um genocídio quase sem precedentes em relação a algumas coisas. O primeiro é que é o primeiro genocídio que realmente usa a inteligência artificial como fonte dos ataques e os bombardeios. Tipo, Israel tem estado usando um sistema que se chama... o evangelho é o nome que deram, Bessorá em hebraico, quer dizer, um evangelho. E eles usam esse sistema para achar os alvos que vão matar. Eles sabem todo mundo que está em qualquer lugar da Gaza. Eles têm inteligência sobre tudo. Então, eles falarem que estão matando por erro civis é uma mentira. Até saiu um reporte, relatório de uma revista de esquerda em Israel que se chama
mais, como de somar, né? Mais 972, que eles acharam testemunhas dos soldados, das pessoas da inteligência, e mostraram que estavam matando 30, 40 pessoas civis para matar uma pessoa de Hamas. Então, isso está documentado. Além disso, a gente está vendo em redes sociais, no mesmo momento, transmitido ao vivo, o genocídio e a chacina. Então, estamos vendo sem precedentes. Também a fome que está sofrendo as pessoas de Gaza a mais rápida na história. Então, a gente está vendo um nível de genocídio e algumas particularidades que não têm precedentes. E o fato do Ocidente, Estados Unidos e outros lugares apoiarem Israel, mandarem armas e tudo, já tirou do Ocidente qualquer legitimidade em relação aos direitos humanos. A gente sabe na América Latina que faz tempo que essa legitimidade está em questão. Mas agora a Rua Árabe, a Rua do Oriente Médio estão todos contra a normalização com o Estado de Israel. Então, estamos vendo um quadro na região muito preocupante. Israel já passou de qualquer limite para poder ter alguma normalidade na região. Aliás, Ramon, a gente tem falado muito sobre o que e com muita tendo que falar sobre isso, inclusive, muito sobre a faixa de Gaza, mas há uma situação acontecendo na Cisjordânia e com palestinos dentro de Israel que também é de muita crueldade. Então, assim, na Cisjordânia a gente tem notícias de mortes, assim, semanalmente, eu diria, mas são muitas mortes acontecendo de palestinos na Cisjordânia. Há regularização de assentamentos israelenses na Cisjordânia, o que é proibido, porque é um território palestino, e Israel está loteando aquela terra palestina. Contra o direito internacional 100%. Grave. Sim. Sim, o que está acontecendo na Cisjordânia é muito trágica, e o genocídio em curso na Gaza também distrai do que está acontecendo na Cisjordânia. Então, a gente está vendo roubos de terras muito grandes, que é o propósito que está por trás, né? E os assentadores estão sendo apoiados ainda mais e mais e mais pelo exército israelense, estão matando pessoas, estão intimidando pessoas todo dia, tem pessoas fugindo das aldeias, tem um monte, até tem bombardeios, tem arrestos, estão prendendo as pessoas em números muito grandes, quase sem precedentes também na Cisjordânia. Na verdade, o que a gente está vendo é a política israelense ao longo de décadas em esteroides, vamos falar. Estamos vendo o que tem querido fazer Israel durante muito tempo, pelo menos o governo de Netanyahu, né? Agora se realizando. E é muito perverso, porque tipo um sonho de um líder, supostamente, da única democracia no Oriente Médio, que sempre falam, que está fazendo uma chacina na Cisjordânia e também na faixa de Gaza, tipo, total, tipo, e falando que é democracia e que está numa luta contra a civilização árabe. É uma loucura o que a gente está testemunhando, né? E em relação aos palestinos cidadãos do Estado de Israel, eles voltam a ter algumas pessoas no parlamento, tudo aquilo, eles estão sobre uma corda bamba há tempos, mas agora mais do que nunca. Realmente, se eles mostrarem lealdade demais para a causa palestina, apesar de eles serem palestinos, estão em risco de vida em alguns lugares. Então, eles têm que manter uma certa distância, mas, ao mesmo tempo, manter a identidade própria. E, ao mesmo tempo, se eles se tornarem de normalizar o Estado de Israel, aí o resto dos palestinos e os outros países árabes dizem: vocês não são palestinos de verdade, vocês estão traindo a nossa nacionalidade. Então, eles estão numa situação muito dura e, infelizmente, se não tiver alguém para controlar o que está fazendo o governo de Netanyahu e de Israel, que a gente não está vendo isso em nenhum momento agora, é possível também que a Cisjordânia seja anexada na sua totalidade, e é possível que aos poucos também vão cometendo limpeza étnica contra os cidadãos palestinos de Israel. Isso vai ser mais devagar,
Mas isso também pode acontecer. Eu estou dizendo agora, é uma previsão, na verdade, que vai ter mais esse risco com o tempo que está acontecendo. E com o que está acontecendo na Irã, a região toda está em caos, está em risco de estourar uma guerra regional. Porque o que acontece? Irã tem forças diferentes aliadas na região, os Houthi no Iêmen, Hamas na Palestina, e alguns grupos na Síria. Eles têm um monte de diferentes aliados. E, claro, a Arábia Saudita está em contra da Irã e tem diferentes forças. Então, se Israel atacar a Irã em um contra-ataque, pelo contra-ataque que eles cometeram, uma represália de algum tipo, aí pode estourar a região toda e a gente pode ver uma guerra muito séria. Porque o que acontece com a Irã? A Irã é um país com um exército enorme, com um programa nuclear que ainda não se cumpriu, e Israel não vai poder fazer com a Irã o que está fazendo na faixa de Gaza, porque a faixa de Gaza é uma região pequenininha, sem exército, tudo. Irã tem exército e tem pessoas leais à República Islâmica, né? Então, eles realmente são um risco grande para Israel. O contra-ataque que fizeram foram como 300 drones na terra israelense. Mataram uma menina beduína, que é um grupo nômade no deserto do Negev. Mas não mataram ninguém, não estavam pensando em matar muita gente, não. A razão de fazer o ataque de drones foi literalmente para ver o sistema de defesa de Israel. Porque Irã tem um sistema de inteligência bem sofisticado. Então, eles estão vendo o que é capaz de absorver Israel e o que não é capaz de absorver. Então, se começar uma guerra, vai perder um monte de pessoas de Israel, toda a região vai sofrer. Então, realmente, eles estão falando que eles vão responder a Irã. Não é um risco somente para Israel, nem somente para Irã, que vai ser muito grande, que é o povo que vai sofrer. Porque em guerra, aí, quem é da elite dessas nações vai sobreviver, mas os pobres vão morrer, vão ter que lutar pela mesma existência. Então, realmente, algum tipo de escalada em relação ao Irã, nesse momento, é realmente um risco que Israel não deve tomar. O problema é que Netanyahu é suficientemente desesperado e realmente psicopata, eu vou dizer, para fazer isso contra todos os povos da região. Mas a gente não pode, a gente tem que levantar a voz contra qualquer ataque a Irã, porque a gente sabe foi um ataque do consulado iraniano em Damasco, na Síria, que começou tudo. Se eles não tivessem feito isso, não teriam atacado. Então, isso é fundamental saber. Isso também é uma distração em relação ao que está em curso na faixa de Gaza, que está em curso na Cisjordânia e com os cidadãos palestinos de Israel. É um jeito assim de dizer, olha, a Irã atacou a gente sem provocação. Como sem provocação? Ou seja, a provocação estava claríssima. E agora tem muita linguagem belicosa da Irã falando de atacar as bombas nucleares, as instalações de bombas nucleares. Eu espero que só sejam palavras, e que só sejam palavras de Israel. Mas a gente realmente está entrando numa etapa de bastante risco. Os internacionalistas, inclusive, dizem que o Irã tem esse direito de defesa, né, depois de ter tido a sua diplomacia na Síria explodida, bombardeada por Israel. Uma atualização em relação ao que acontece, inclusive, nesse momento, o Conselho de Segurança da ONU está discutindo que a Palestina se torne membro da Organização das Nações Unidas. Hoje, a Palestina é um membro observador. E o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, acaba de fazer um discurso defendendo esse direito da Palestina de se tornar membro, então, oficial da Organização das Nações Unidas. É uma decisão bastante importante que está para sair ali do Conselho de Segurança da ONU e depois vai para plenário, né? Vai para a Assembleia Geral das Nações Unidas essa discussão. Só para fechar, Ramon, como tudo isso impacta nas eleições dos Estados Unidos? Ramon mora nos Estados Unidos, está acompanhando esse processo eleitoral. Como essa situação em Israel, na Palestina, mexe com esse processo eleitoral e como você vê essa corrida nesse momento? Vários pontos para fechar. O ponto sobre o Estado palestino, eu acho que os Estados Unidos está se opondo
a isso sim. na ONU. Então, não estão querendo ser declarado o Estado palestino. Eu estou a favor, porque eu acho que o único jeito que vai ter algum tipo de entidade que se chama Estado palestino é através da ONU, não vai ser através de Israel e Estados Unidos. Então, eu estou totalmente a favor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que é muito risco o que está correndo o Biden de não se eleger e da gente acabar com o Trump. É muito risco porque ele apoiar esse genocídio, as pessoas que são das universidades, as pessoas de esquerda, bem de esquerda, é muito difícil para eles votarem nele. Eu votei é, em branco, ou alguma coisa parecida em branco, nas primárias. Mas a gente vai ser muito difícil para muita gente votar no Biden por causa dele estar cometendo crimes de guerra indiretamente ou diretamente, como vocês quiserem definir. Então, ele vai perder votos. A pergunta é se vão ser suficientes para perder nas eleições, porque tem estados fundamentais, muito importantes, que podem ir para os republicanos, ou podem ir para os democratas, que tem população árabe, tem população contra o genocídio. Então, ele vai perder votos sem dúvida, vai ser uma eleição muito próxima. E, infelizmente, a gente tem como opção, nesse ano, um criminoso que pertence no... Dois criminosos. Um criminoso que pertence na corte, no Tribunal Internacional do Hague, do Hague, e outro que está sendo processado por muitos crimes. Então, a gente tem que escolher entre dois criminosos e escolher, provavelmente, de jeito pragmático. Eu acho que vou votar no Biden, mas eu não quero. Eu preferia votar em qualquer pessoa que não fosse o Biden, mas o problema é que o Trump é amigo da família Netanyahu. Toda a família dele é amiga. O Netanyahu quer que ganhe o Trump para poder escalar ainda mais tudo. Então, por isso eu vou votar no Biden, mas realmente o cenário das eleições estadunidenses está muito, muito preocupante. E a gente vai ver se o trumpismo vence. Eu espero que não vença, mas não está com nada de certidão, certeza, uma vitória do Sim. Biden. E eu também não estou de boas com a ideia de uma vitória do Biden. Então a gente realmente está contra a parede. Cenário desesperador. Ramon, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente, viu? Vamos continuar em contato e a gente segue conversando, quem sabe com melhores notícias da próxima vez para comentarmos. Um abraço para você, até uma próxima. Esperamos melhores Muito, notícias. Muito expectativa obrigado grande. pelo convite.